Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje, continuando aquela série, aquela saga de vídeos para PUC São Paulo, eu vou falar sobre os parágrafos de argumentação e vou falar sobre o parágrafo de conclusão, certo? Dois ou três parágrafos de argumentação e um parágrafo de conclusão, você bem sabe. Enfim, dependendo de como você arquitetou o seu parágrafo de introdução, você vai usar esse ou aquele tipo de parágrafo ali de argumentação. E logo o primeiro tipo que eu te sugiro, tipo esse que casa, que combina muito bem com aquele tipo da declaração sucinta, é a apresentação de razões. Como assim apresentação de razões? Por exemplo, falando sobre a questão da mobilidade urbana em São Paulo, Rio de Janeiro ou outra grande cidade brasileira, você pode abordar, você pode explorar essa questão da mobilidade urbana defendendo uma série de argumentos, tentando convencer o leitor, a leitora, de diversos modos, apresentando seus argumentos, sejam eles positivos, sejam eles negativos, ok? Uma outra possibilidade, causa e consequência. O primeiro parágrafo de causa, o segundo parágrafo de consequência. Quais são as causas da questão que você está abordando? Quais são as consequências dessa questão? Voltando ali na apresentação de razões, você pode falar que uma mobilidade urbana caótica numa grande cidade brasileira, por exemplo, traz uma série de prejuízos. Prejuízos no campo econômico, no campo social, no campo da saúde, certo? Uma série de questões que podem aí ser abordadas. Você pode também fazer como dois parágrafos aí de comparação e contraste. Como assim? Comparar, contrastar a questão da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras com outras cidades ao redor do mundo, certo? Você precisa ter um determinado conhecimento de mundo para usar esse modelo, obviamente, beleza? E imagina só, você falar que o modelo rodoviário aqui no Brasil não é tão adequado, enquanto que em outros países, enquanto que em outros continentes, o modelo ferroviário, seja o metrô, seja os trens, monotrilho, seja lá o que for, é um modelo que atende melhor a população, é um modelo que atende melhor a massa. Agora, uma outra possibilidade, dedução e indução. Como assim dedução e indução? Dedução é aquele método de raciocínio quando você parte de algo geral, beleza? Você dá um exemplo mais geral, e indução é aquele que você vai para algo mais particular. Você também precisa ter um certo conhecimento de mundo para falar sobre isso. Mas você que está se preparando para o vestibular, que está fazendo vestibular com seus 17, 18, 19 anos, não sei, muito provavelmente tem um certo conhecimento de mundo para fazer sobre inúmeros, inúmeros, inúmeros temas. Agora, falando sobre o parágrafo de conclusão. Lembrando, redação da PUC São Paulo, PUC Rio de Janeiro, UERJ, FUVEST, não pede, não tem como obrigatoriedade a proposta de intervenção que tem lá no Enem. Pô, lá no Enem a proposta de intervenção é inclusive um quesito de correção. Mas agora, aí, na PUC, não é obrigatório isso e é bom que você nem faça. Diante disso, vem a dúvida. Que tipo de parágrafo de conclusão tem que fazer então, ora bolas? Olha só, vou falar aqui brevemente 4 tipos para você fazer. Primeiro tipo, síntese. Como assim uma síntese? Você vai sintetizar, você vai resumir o que foi falado na introdução e nos parágrafos de argumentação, elaborando para tal 2 ou 3 períodos. Ou seja, você vai retomar o que você disse. Você vai retomar, mas evitando também que o seu texto fique circular. Evitando também que você só está falando tudo aquilo que você falou. Porque a partir dessa síntese, a partir disso tudo que você falou, você vai chegar a uma conclusão, vai chegar, digamos assim, a uma palavra final, a um veredito sobre essa questão que você está discutindo, beleza? A segunda possibilidade é identificação. Como assim identificação? Você vai dizer de que modo ou de que modos a sociedade brasileira se identifica ou não com o tema que você está discutindo, certo? Enfim, né, são variadas as possibilidades de tema aí. Imagina só, falando sobre geração de energia, é um tema que eu nunca vi na PUC São Paulo. Será que a sociedade brasileira se identifica, tem problemas ou então tem soluções para a questão da geração de energia? Você poderia pensar nisso.
uma outra possibilidade, uma perspectiva otimista, que não necessariamente é parecida com a proposta de intervenção. Como assim? Você teve lá a introdução, teve lá os seus argumentos, e ao final do texto você pensa num cenário otimista, num cenário bastante positivo, imaginando que num futuro não muito distante seria o patamar alcançado pela sociedade, beleza? E agora, o quarto e último é a retomada da tese. Imaginando, né? Vamos supor que você fez aquele parágrafo de contextualização. Quem sabe uma abordagem literária, quem sabe uma abordagem histórica. Se for uma abordagem literária, pensa em uma outra referência da literatura que dialogue com ela. Se for uma abordagem histórica, pense em outra referência histórica que dialogue, quem sabe a complete, certo? Trazendo assim dados novos, trazendo assim uma visão nova à questão que está sendo colocada aí, ok? Enfim, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, deixa aí a sua dúvida, a sua sugestão. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.